nosso curso de roteiros, nós vamos falar um pouco mais do curso virtual. Falar sobre filmagem. Hoje, baseado nos ensinamentos de Steven D. Katz, seu famoso livro Film Directing, Shot by Shot. Enfim, tem que saber que quando o diretor quando ele está interessado em determinar a qualidade, como a qualidade fotográfica do plano, né, ele vai influenciar na sua narrativa. Porque a mente do diretor ela é dual, né? Ela é dual core. Ele está sempre tendo duas preocupações simultâneas: preocupação gráfica e a preocupação narrativa. Por exemplo, a preocupação gráfica que ele tem, primeira, aonde a câmera vai ser posta, né? E o seu equivalente narrativo, qual é o ponto de vista que vai ser expresso, né? Claro que a resposta a uma vai influenciar a resposta da outra. Então, por exemplo, qual é o tamanho do plano e a sua variante narrativa? Qual é a nossa distância do personagem ou objeto da cena? Isso por quê? Por que ele faz isso? Porque ele sabe, mais do que ninguém, que no filme, na narrativa fílmica, a distância física se traduz em distância emocional. Isso quer dizer que o tamanho do plano, quando quando ele fala do tamanho do plano, na verdade ele está falando da nossa relação emocional com a ação na tela. Talvez por isso que quando você vê cenas de perseguição, é muito comum você ver close-ups, né? Porque o diretor quer que você entre emocionalmente naquela cena. Uma cena mais intensa. Então, um outro exemplo, não sei se é o melhor dos exemplos, mas eu me lembro uma cena em Império Contra-Ataca, quando Darth Vader entra numa espécie de cápsula branca, não sei o que era aquilo, para ele se recauchutar ou então meditar. Uma espécie de casulo branco. Mas a distância, aquilo vai... A câmera tá mais afastada, né? Por quê? Porque aquilo, para que o espectador sinta um certo receio, né? Não se aproximar muito daquele personagem nefasto, perigoso, que é o Darth Vader, né? Ou então simplesmente para mostrar a cápsula, né? Que eles devem ter tido um trabalhão para construir aquilo. Mas tem também esse lado da relação emocional, né? Quando você tem um medo de alguma coisa, você se afasta, né? Quando você está mais familiarizado com a coisa, isso, você se aproxima dessa coisa, ou desse alguém. Então isso se reflete também no tamanho do plano, né? Basicamente isso que eu queria falar hoje. Depois nós vamos falar mais sobre o tamanho do plano, de como ele afeta a nossa reação emocional. Até lá.